Olá, Libra. Seja muito bem-vindo a Keidilene. Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou qualquer outro posicionamento no mapa, no signo de Libra, a leitura pode servir para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, que pode não ressoar com todo mundo. E se estiver vendo a leitura para uma outra pessoa de Libra, a leitura pode acabar falando diretamente com você, tá? E se eu falar de alguém na leitura em relação a você e você sentir que está trocado, que eu estou falando é de você em relação a uma outra pessoa, pode ficar à vontade para inverter os papéis, tá bom? Então vamos lá, Libra. A cruz. A âncora. Uma pessoa, pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Aqui fala de alguém, Libra, que vai se arrepender de algo em relação a você. Tem aqui uma energia de arrependimento. Mas com essa âncora eu sinto que é como se houvesse um arrependimento, sim, mas é como se a pessoa tivesse uma certa dificuldade de se movimentar. É interessante porque a cruz não fala, eu não sinto que é arrependimento para todo mundo, não. Para alguns pode ser uma espécie de culpa, né, de uma espécie de peso na consciência. Remorso. Alguma espécie de remorso em relação a você. Mas eu sinto que essa pessoa com a âncora é como se esta pessoa ela ficasse pensando, remoendo aquele remorso, aquela culpa, mas não se movimentasse. Mas é como se aquilo ficasse presente na cabeça da pessoa o tempo inteiro. Com essa cegonha aqui, no fundo do deck, eu sinto que é como se esta pessoa estivesse saído da sua vida, estivesse se afastado de você, né? Porque a cegonha tanto tá ligada a movimento, como também ela tá ligada a novidades. Então é como se esta pessoa ela tivesse deixado você para trás por causa de algo novo, por interesse em coisas novas, para querer viver a vida, para querer ter alguma liberdade. Você entende? Então, eu sinto que esse remorso, ele possa estar ligado a isso. A cegonha também mostra muito um desprendimento, uma falta de apego. A cegonha é uma energia desapegada, né? Então essa pessoa ela pode ter sido muito desapegada em relação a você. E aqui me mostra alguém com um certo remorso, um certo peso na consciência. O caixão. O jardim. E aí a cegonha, como eu disse, que é aquela energia do desprendimento, de querer viver, de querer se mover em relação a algo novo, ficar livre e tudo mais, né?
Com o caixão e o jardim, eu sinto que o que pode fazer essa pessoa sentir remorso não é só em relação. Eu sinto, aí entra a questão do arrependimento, que foi a primeira energia que eu vi no início da leitura, tá? É como se houvesse um arrependimento, por quê? Porque com o caixão e o jardim é como se essa pessoa tivesse deixado você para trás por causa de outras situações, de outras possibilidades, ou de viver a vida, a liberdade e tudo mais. E o caixão com o jardim é como se isso fosse perdido. É como se isso não fizesse mais sentido, ou se talvez pessoas, né, se afastassem ali dela. É como se essa pessoa estivesse vivendo muito a vida lá fora, né? O jardim é excesso o quê? É excesso de vida externa, de pessoas, de lugares, da vida lá fora, né? Com o caixão é como se isso fosse uma fase que chegasse ao fim por alguma razão. Ou porque as pessoas já não vão mais estar ali naquela mesma energia, ou porque isso não vai fazer mais sentido para a pessoa. E aí é como se fosse bater um arrependimento de ver, poxa, né? Eu perdi uma pessoa ali importante, eu me afastei de uma pessoa importante por causa de algo que não tem mais valor, que acabou. Fogueira. E o trigo. É, o sol. O que me fala que essa pessoa vai ficar muito... Com o sol é muito daquilo de olhar para você, para sua vida e ver como ela vai estar interessante para esta pessoa, entende? O sol é o que chama atenção, né? Como se você fosse estar numa fase de vida. Aqui eu vejo que você entra numa fase de vida onde você vai estar mais segura, principalmente em relação a essa pessoa, Libra. É como se você estivesse já se fortalecido em relação a essa pessoa, né? Porque talvez quando esse afastamento aconteceu, talvez você não ficou tão bem, né? E aí, passado um tempo, você consegue se fortalecer. E aí as coisas começam a se fortalecer na sua vida também. As coisas começam a dar certo, já que você já vai estar mais bem emocionalmente em relação a esta pessoa, tá? Eu tô falando em relação a esta pessoa. No que diz respeito a esta pessoa, é como se você fosse estar bem. Como se você tivesse conseguido se reerguer, né? A carta da cruz ali falando de uma superação. É como se você fosse estar numa fase da sua vida que você vai ter superado o que aconteceu com essa pessoa. E você já fosse estar ali fortalecido, né? E eu sinto que quando isso estiver acontecendo, essa fase de superação e tudo mais, essa pessoa vai começar ali a ter interesse em você, tá? Eu acredito que esta pessoa aqui com o sol pode ser que ela se movimente, tá? Apesar que a âncora traz uma demora por causa de uma certa estagnação e paradez, da pessoa pensar e não agir. Mas eu acredito que com o trevo aqui, pode ser que ela vai aproveitar uma pequena oportunidade e se aproveitar, e se aproximar, né? E se aproximar.
Só que com a cruz e a fogueira aqui é como se você fosse ser exigido de você, Libra, até espiritualmente, fosse ser exigido de você uma força quando esta pessoa se movimentar em relação a você. Porque com a fogueira aqui pode ser que você se deixe levar pelas emoções, tá? E eu não senti boas emoções, não. Eu senti, assim, uma emoção como se fosse uma certa revolta, raiva, entende? Pela forma que a pessoa se afastou e depois ela se aproximar só porque as coisas não vão estar tão bem na vida dela. E porque também você já vai estar, depois que você consegue se superar, que você consegue reagir, que você consegue se levantar, depois que você faz todo aquele trabalho que vai ser árduo, aí a pessoa vem como quem não quer nada, né? Então aqui você vai precisar ser bastante forte, Libra, para saber lidar com isso, tá? Olha só. Aqui é como se esta pessoa fosse olhar para você como alguém que vai estar tendo algum tipo de segurança na vida. É como se a sua vida fosse estar ali, que tinha aparecido o sol, né? Fosse estar muito mais atraente para esta pessoa do que a própria vida dela. E ela fosse perceber que foi uma sorte perdida. Foi uma oportunidade perdida, né? E isso pode ser algo que pode te frustrar, né? Te deixar ali com os ânimos à flor da pele em relação a esta pessoa. Uma certa revolta, tá? Mas aqui é como se você tivesse que ser muito forte, porque não vale a pena, né? Exatamente, olha só. Sorte perdida, azar, né? Como se essa pessoa achasse que fosse olhar pra trás e ver o que ela perdeu. Sentimento de perda. E por quê? Porque ela não vai estar estável como você. Como ela vai estar te vendo. Essa pessoa, ela... A foice aqui no fundo do deck... A maneira que essa pessoa saiu da sua vida não foi legal, né? Essa pessoa, ela saiu deixando você numa situação muito ruim emocionalmente. Para alguns casos, até materialmente ou financeiramente. Não para todo mundo, mas para alguns casos eu senti isso, tá? Porque para alguns casos, aqui com o rato e a âncora, poderia ser que você estava ali desempregado, ou você não trabalhava, ou você não tinha boas condições financeiras. Para alguns casos eu senti isso. Mas para outros eu sinto que é só emocionalmente, né? Essa pessoa te deixou mal do jeito que ela se afastou, da maneira que as coisas aconteceram, né? Olhando para a própria vida como algo muito interessante. E aqui a foice fala de uma ruptura dolorosa, né? Até porque temos aqui, ó, o urso, tá? E o se foice é aquela pessoa até de uma certa forma cruel, tá? O se foice é uma pessoa cruel. É uma pessoa que não teve compaixão com as suas emoções, com o seu coração, com os seus sentimentos. Então eu sinto que esta, tanto para quem é o arrependimento, quanto para quem é o peso na consciência, o remorso, tá? Não sinto genuinamente essa pessoa sentindo isso. Eu sinto muito mais por conveniência. Porque talvez se não as coisas não estivessem dando errado, talvez ela não olharia para trás com esse olhar, né? Ela não iria olhar para o que perdeu. Então aqui você vai precisar ser muito forte, tá?
Então aqui mostra que essa pessoa, né, ou alguém que se afastou de você, alguém que vai ter fechado um ciclo com você indo atrás de você. Mas quando você já está olhando para outra direção, quando você já está vivendo outras coisas, é que esta pessoa se aproxima. E quando ela devia se aproximar, ela não se aproximava, né? Quando ela tinha chance de se aproximar, quando ela tinha chance de tentar resolver, reverter as coisas e tudo mais, ela não aproveitou. E aí é quando você começa a tomar outros rumos na sua vida, começa a olhar para si mesmo, começa a viver a sua vida, que esta pessoa vai tomar uma atitude, né? Então aqui é uma leitura que me mostra que você vai precisar ser muito forte, Libra, quando isso acontecer, tá? Porque essa pessoa, ela deixou o seu coração em pedaços, né? Você sofreu uma decepção, um baque muito grande com essa pessoa. Essa pessoa foi falsa com você, tá? E ela poderia ter usado máscaras com você, ela poderia não ter mostrado pra você que ela já tinha interesse de querer viver a vida dela, de afastamento e tudo mais, tá? Então ela poderia ter caçado algum outro tipo de motivo, razão, né? Pelo menos algo que parecesse. Porque ela guardava em silêncio o que realmente ela sentia, tá? Essa pessoa aqui, ela não foi honesta com você. E com a carta da resistência aqui, esta pessoa, ela tem uma certa dificuldade de admitir os erros, tá? Ela tem uma certa dificuldade de admitir os erros dela. É como se ela quisesse sempre se mostrar que ela é a certa, né? Que sempre o outro que é errado, sempre buscar o pior do outro para que ela sempre pareça certa, mas não é bem assim. E aqui tá mostrando que esta pessoa ela vai ficar de olho em você. E olha aqui, a fortuna, tá? De duas uma, ou esta pessoa vai estar de olho em você porque você vai estar prosperando financeiramente, conquistando, tendo conquistas, realizações materiais e financeiras, ou, se não for o caso, a sua vida vai parecer mais interessante para esta pessoa. Porque a fortuna também fala de algo que é valoroso. Então aqui existe o quê? Existe um interesse, tá? Então não é algo genuíno. Então por que você vai precisar muito ser forte, Libra? Para que você não caia aí na lábia, não se iluda com essa pessoa, tá? Vamos ver o que essa pessoa diria para você, Libra. Eu sei que errei com você. Eu sei que errei com você. Não sei lidar com relacionamentos sérios. Não sei lidar com relacionamentos sérios. Sinto muito ciúmes de você. Eu preciso mudar muita coisa em mim. Você também teve culpa nisso.
e não gosto de me sentir controlado. E no fundo do oráculo, eu procuro saber de você, que é essa coisa do interesse ali, tá? De ficar te olhando, interessada em algo que ela vai ver, como se a sua vida fosse estar muito mais interessante do que a dela própria, tá? Então é isso, Libra. Deixa aí o seu like, se você gostou da leitura. Eu vou deixar mais 2 vídeos para Libra aqui na tela. Para assistir é só clicar sobre algum deles, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.